Balaswam, mas Magneto erguiu uma barreira de metal, bloqueando tudo. Então eles lançam as armas de cura. Esses dardos são plásticos, então passam pela defesa dele. Vários mutantes do exército dele são extinguidos e imediatamente perdem poderes, caindo confusos e desorientados. Magneto vê Mystique ser atingida. Ele olha para ela com desgosto e simplesmente segue em frente, abandonando ela. Voce não é mais de nós. É frio e brutal e mostra que para Magneto isso é puramente sobrepoder. Quem não tem poder não serve. E nesse momento que os X-Men chegam no X-Jet. Tempestade cria uma neblina densa, cobrindo o campo de batalha. Wolverine salta do avião diretamente no meio da guerra. Colossus cobre-se de metal e começa a lutar contra o Juggernaut. Homem de Gelo congela o caos, fazendo inimigos escorregarem. Kitty atravessa paredes sólidas, salvando cientistas presos no laboratório. A batalha é caótica, brutal e espetacular. Dezenas de mutantes usando poderes simultaneamente. Tempestade voa pelo céu lançando relámpagos. Feraz salta e gira com agilidade impossível, derrubando oponentes sem matá-los. Wolverine corta a través de qualquer que se coloca no caminho, buscando John. E falando nela, a Fênix está apenas observando até agora. Magneto a mantém atrás, guardando ela como arma final. Mas conforme a violência aumenta, conforme ela sente mais medo e raiva, e dor ao redor o poder dela começa. Objetos começam a levitar. Ou coracha, soldados começam simplesmente se desintegrar em possem ninguém tocar neles. Magneto percebe que perdeu o controle sobre ela se é que algum dia teve. A Fênix não distingue mais aliado de inimigo. Ela está matando indiscriminadamente, apagando existências como pensamento. Múltiplos man, todas as cópias desaparecem. Arclight, Popio, Spike. Popio Bedo, controles pia perdecem. Arclight, Po. Ela está destruindo o exército de Magneto tão facilmente quanto os militares. Até o Juggernaut, que é literalmente imparável quando está em movimento, tenta correr dela e é desacelerado até parar, algo que não deveria ser possível. Kitty nocoteia enquanto ele está confuso como que aconteceu. Wolverine continua avançando em direção a Jean através do caos. Ele ignora tudo mais. Mutantes tentam atacá-lo, ele os derruba sem matar. Soldados atiram nele, as balas passam através dele e ele se regenera. Ele chega numa clareira onde Jean está, no epicentro da destruição. Ela olha para ele por momento e Jean, vulnerável e assustada. Logan, me ajuda. No próximo momento é a Fênix, predatória e furiosa. Vem a morrer. Ele continua caminhando. Ela começa a desintegrá-lo. A pele dele queima, músculos se expuem, ossos aparecem. E ele se regenera e dá outro passo. E outro. E uma das cenas mais poderosas do filme. Logan usando seu fator de cura não para lutar, mas para alcançar a mulher que ama. Ele está morrendo e revivindo a cada segundo, gritando de dor mas nunca parando. E finalmente, ele alcança ela. Ele segura o rosto dela com as mãos. Jen, eu sei que vou que está aí dentro. Volta para mim. Por último momento, Jen ganha controle. Me salva, ela sussurra, assim como sussurrou antes. Mas agora, Logan entende o que ela quer dizer. Ela quer que ele a mate antes que a Fênix destrua tudo. Ele estende as garras. Eu te amo, e le diz. E penetra. John Gray morre nos braços de Wolverine. E forja a Fênix se dissipa numa onda de luz. Todo o campo de batalha fica em silêncio. Vamos recapitular o que acabou de acontecer porque é muito para processar. Wolverine acabou de matar a mulher que ama. John Gray, que já tinha morrido uma vez, e voltado, agora morreu de novo, dessa vez permanentemente. E foi pelas mãos de Logan, a única pessoa que ela confiou para fazer isso. O peso emocional dessa decisão era esmagador. A câmera foca no rosto do Wolverine enquanto ele segura o corpo dela. Lágrimas nos olhos, garras ainda estendidas. Ao redor dele, o campo de batalha está devastado. Centenas de corpos desintegrados viraram pó, prédios destruídos. E terra rachada e queimada, e uma cena apocalíptica. E no centro dela, Logan ajoelhado com John nos braços. Tempestade poso perto dele, respirando o momento. Ela não diz nada porque não tem nada a dizer. Fera se aproxima, sua expressão, normalmente controlada, mostrando horror com e destruição ao redor. Colossus volta para forma humana, exausto. Homem de Gelo congela algumas chamas que ainda queimam. Kitty sai do prédio como os últimos cientistas que conseguiu salvar.
Magneto sobrevivió obviamente. Él está longedo epicentro, protegido por barreras de metal que erguó. Más su ejército, dizimado. En mayoría dos mutantes que él reclutó para esta guerra. Esta guerra. Mystique ya fue capturada por los militares después de perder los poderes, pero está ferido mas consiguió escapar. Eric fica ali parado olhando por que sua guerra casó, y então algo acontece que ele não esperava. Os militares sobreviventes se reorganizam e focam nele. Eles têm uma arma especial, uma versão mais potente dos dardos de cura. Eles atiram múltiplos de uma vez. Magneto tenta desviar com seus poderes, mas ao plásticos reforçados, ele não o consegue. O matingue ele. Depois outro. Eric Lehenscher, o Magneto, o mutante nível Omega que controlava todo o espectro magnético, que movia pontes inteiras, que enfrentou exércitos sozinho, que de ellos. Ele tenta usar seus poderes. Estende a mão em direção. E ele tenta de novo, mais desesperado. Nada. E ele não é mais mutante. E expressão no rosto de Ian McKellen nessa cena hiperfita. Não há raiva, não há medo, e vazio. Magneto perdeu, é a única coisa que definia como ele era. Desde criança nos campos de concentração quando descobriu seus poderes. Eles eram parte integral de sua identidade. E agora, aos 70 e tantos anos, ele é só homem comum. Ele surpreendem sem resistência. Os X-Men voltam para Manso. Não tem sensação de vitória. Eles impedirão Magneto, sim. Impedirão uma guerra maior, salvarão vidas, mas perderão Xavier, perderão Jean, perderão Ciclope. O preço foi alto demais. A escola parece vazia agora, mesmo cheia de estudantes. Os corredores é quão diferentes sem a presença do professor. Tem uma cena, onde Tempestade fica no escritório de Xavier, sentada na cadeira dele, olhando para todos os livros e artefatos que ele colecionou ao longo de décadas. Ela não queria essa responsabilidade. Ela era feliz sendo a professora de meteorologia, a segunda em comando, mas agora ela é do comando. Os estudantes olham para ela esperando liderança, direção, segurança. Wolverine está numa autodestrui silenciosa. Ele se isola no quarto, não fala com ninguém. Toda vez que fecha os olhos, ele vê Jen olhando para ele, implorando para ser libertada. Ele salvou o mundo matando a mulher que amava. É o tipo de sacrifício que heróis fazem, mas que destrói eles por dentro. Logan não é do tipo que processa emoção saudável. Vampira volta para Mansão, mas tudo mudou. Ela não é mais mutante. Ela consegue tocar Bobby agora, consegue segurar a mão dele sem medo, mas tem uma distância entre eles que não existia antes. Bobby tenta agir como se nada tivesse mudado, mas mudou. Ela não faz mais parte daquele mundo, não da mesma forma. Os outros estudantes a tratam diferente, nem sempre mal, mas diferente. Tem momento tocante onde ela passa, pelo salão principal e vê os estudantes mutantes treinando, usando poderes, Jubilee criando fogos de artifício, Colossus transformando, Homem de Gelo congelando coisas. E Vampira fica ali observando, do lado de fora, literal e metaforicamente. Ela fez a escolha que acho certa, mas toda escolha tem consequências. O filme mostra as repercussões globais têm consequências. O filme mostra as repercussões globais também. A existência da cura mudou tudo. Governos ao redor do mundo estão debatendo se devem torná-la obrigatória para mutantes perigosos. Tem protestos de ambos os lados, humanos exigindo que todos os mutantes sejam curados, mutantes defendendo seu direito de existir como saiu, e tem sayunayo diminuiu, su mudo de forma. Warren Worthington Dree, o anjo, tem uma subtrama que se resolve nessa parte final. O pai dele, que criou cura, fez isso porque não aceitava que o filho tinha asas. Warren cresceu a vida inteira se odiando, tentando cortar as asas quando era adolescente, mas durante a batalha em Alcatraz, quando tudo estava desmoronando, ele viu até lá e salvo o pai de que de prédio. Aquela cena é linda visualmente. Warren quebrando a janela, vidro explodindo ao redor dele, asas enormes se abrindo, voando em câmera lenta, para pegar o pai em queda livre. E quando ele expulsam, o pai olha para ele com lágrimas nos olhos e finalmente diz desculpa. Voce é perfeito como é. Warren abraça o pai. É momento de reconciliação e aceitação que contrasta com toda a violência ao redor.
O filme também resolve questão de Lich, o garoto mutante cuja genética foi usada para criar a cura. Ele estava sendo mantido na Worthington Labs, não exatamente prisioneiro, mas definitivamente não livre. No final, Lich é levado para a escola Xavier. Tempestade fala com ele, explica que aqui ele vai ser aceito, vai ter amigos, vai aprender a viver com seu poder em vez de ser explorado por causa dele. É um pequeno momento de esperança no meio de tanta perda. Ele renuncia ao cargo de secretário de Assuntos Mutantes no governo. Ele percebeu durante a batalha que seu lugar é como X-Men, não num escritório em Washington tentando fazer política. Ele volta para Mansão e oferece serviços como professor. Tempestade aceita gratamente porque ela precisa de toda a ajuda possível. O governo também muda sua abordagem depois de Alcatraz. Eles verão o que acontece quando mutantes são empurrados longe demais, quando se sentem ameaçados de extinção. O programa de cura contínua disponível, mas não é mais promovido agressivamente. Não jamais conversas sobre torná-lo obrigatório. É uma vitória pequena mas significativa. Magneto é levado para uma prisão especial para mutantes despoderados que cometam crimes. Não é o cubo de plástico onde ele ficou MX2, porque agora ele não precisa desse nível de contenção. Ele é só um homem idoso. Tem uma cena dele jogando Exadre sozinho num parque, movendo as petas manualmente, algo que ele nunca precisou fazer antes. Mas então, no último segundo do filme, ele estende a mão em direcaço a uma peça de metal, ele treme levemente. Essa cena final com Magneto gera discussão infinita. E cura é permanente ou não? Aquele tremor significa que os poderes dele estão voltando. Foi só o vento. O filme deixa propositalmente ambíguo, mas sugere que talvez ou talvez Voce não pode suprimir Gwen permanentemente. Magneto sempre acreditou que mutantes eram o próximo estágio da evolução. Talvez ele estivesse certo. Wolverine eventualmente sai do quarto. Ele não está bem, provavelmente nunca vai estar completamente, mas ele funciona. Tempestade tem uma conversa com ele onde ela basicamente diz que precisa dele ali, que os estudantes precisam dele, que Xavier teria querido que ele ficasse. Logan resiste no começo, diz que não é do tipo professor, que não é herói. Mas ela responde algo simples e poderoso, Voce já é. Quando ela termina, o Maruno levanta a mão e pergunta, Voce acha que o professor Xavier estava certo, que humanos e mutantes podem realmente viver em paz. Porque se eu não acreditar, então tudo que a gente perdoa não significa nada. É uma resposta honesta, vulnerável, esperançosa. O filme termina como uma cena que inicialmente parece aleatória mas é crucial. A gente vê Moira McTaggart, uma cientista que foi mencionada antes no filme, numa instalação médica. Ela está monitorando um paciente em coma. De repente, o paciente abre os olhos e diz Moira, com a voz de Patrick Stewart. A implicação é clara. Xavier transferiu sua consciência para o corpo desse paciente antes da Fênix o matar. Nos quadrinhos, Xavier já tinha feito isso antes quando seu corpo foi destruído. Ele se transferiu para o corpo gemelo cerebralmente morto dele. É ficção científica comic book no extremo, mas funciona dentro da lógica estabelecida. E foi a forma dos produtores de XRM. E porta aberta para ele voltar em filmes futuros. Uma das coisas mais chocantes e usadas que o confronto final fez foi matar Xavier. Mostrar que até os personagens mais importantes não estavam seguros. Então a cena pós-créditos diz na verdade ele não morreu de verdade. É o tipo de morte-faque que diminui apostas narrativas. Ainda assim, no contexto do filme principal, antes dessa cena, a morte é tratada como real e permanente. Os personagens lutam como perda. A escola muda-se mal, e consequências duradouras. Então, mesmo sabendo que tecnicamente ele pode voltar e eventualmente volta em filmes futuros, o filme ainda funciona emocionalmente como uma história sobre perda e legado. Tempestade no escritório planejando o dia. Fera lendo jornais. Wolverine sozinho fumando charuto longe dos outros. E vida contínua, e escola contínua. O sono de Xavier continua, mesmo sem ele para guiá-lo, e final melancólico mas com toques de esperança. O confronto final é, narrativamente, sobre finales e recomeços. É sobre uma geração de heróis perdendo seus mentores e precisando seguir em frente. É sobre fazer escolhas impossíveis com consequências devastadoras.
É sobre identidade e cita o sobre o que nos define se podemos ou devemos mudar partes fundamentais de nós mesmos. É sobre guerra e paz, violência e compreensão. Tem momentos apressados, personagens mal utilizados, tramas que mereciam mais desenvolvimento. Mas essa ideia centra e são sólidas, os temas são relevantes, e os momentos emocionais mais importantes geralmente acertam. É filme perfeito tentando fazer algo ambicioso, o que é mais interessante, que filme seguro que não arrisca nada. Agora vamos falar dos personagens individualmente, porque cada tem suas jornadas específicas nesse filme, e algumas funcionam melhor que outras. Começando como óbvio, Wolverine, interpretado mais uma vez por Hugh Jackman, que nessa altura já tinha se tornado inseparável do papel. Logan nesse filme é movido principalmente por duas coisas, seu amor por Jean Grey e sua lealdade ao Professor Xavier. Desde o primeiro filme, havia uma tensão romântica entre ele e John, mesmo ele estando com Scott. Em X2, isso se desenvolveu mais, com John claramente sentindo algo por Logan também, mas escolhendo ficar com Scott. E então ele namorou, ou pelo menos eles acharão que sim. Quando Jean volta, Wolverine é o único que verdadeiramente nunca tinha desistido dela. Ele voltou ao lago Alkali procurando, incapaz de aceitar que ela se foi. E quando encontra ela, tudo que ele quer é trazê-la de volta, salvá-la. Mas a mulher que volta não é a Jean que ele conhecia. É algo mais escuro, mais perigoso. E eventualmente, ele percebe que a única forma de salvá-la é Gina será ele eventualmente. Jackman entrega uma performance cheia de camadas aqui. Tem a raiva característica do Wolverine e violência sempre prestes a explodir-lhe, mas também tem vulnerabilidade real, especialmente nas cenas com John, quando ele caminha através da desintegração para alcançá-la, gritando de dor, mas continuando, é devastador. E a cena final onde ele a mata, é cadeza surpreendente. As lágrimas nos ojos dele parecem genuínas. O arco do Wolverine é sobressaltar. Ele passou 3 filmes se apegando a pessoas, tentando encontrar família depois de séculos de solidão. E nesse filme ele perde quase todos: John, Xavier, Scott, as pessoas que o ancoravam. E no final ele tem que decidir se vai fugir de novo ou ficar e honrar o legado deles. E ele fica, mas você sente que é uma escolha dolorosa. Tempestade, interpretada por Halle Berry, finalmente ganha o espaço que merecia desde o primeiro filme. Nos anteriores, ela era mais coadjuvante, tinha alguns momentos legais, mas nunca foi ao foco. Aqui ela se torna a líder dos X-Men depois que Scott morre e Xavier morre. E jogado em cima dela, ela não o pediu, mas ela assume. Berry faz bom trabalho mostrando a insegurança de Ororo Sob e confiança externa. Numa cena onde ela admite para Logan que não sabe se consegue liderar, que Xavier sempre fazia parecer fácil, mas é aterrorizante. Logan responde algo como bem-vinda ao clube, ninguém sabe o que está fazendo. É momento pequeno, mas estabelece que liderança não é sobre ter todas as respostas, é sobre seguir em frente mesmo sem elas. Visualmente, Tempestade é espetacular nesse filme. As cenas dela voando, criando tempestades, lançando relâmpagos são algumas das mais bonitas. Há uma parte na batalha final onde ela voa para cima, olhos ficando brancos, e convoca uma tempestade massiva que cobre toda. E il har icônico e poderoso é exatamente como tempestade deveria ser retratada. O problema com a tempestade nesse filme é que, como todos os outros, ela não tem tempo suficiente. Su arco de se tornar líder é interessante, mas é comprimido em algumas cenas. Teria sido legal ver mais dela lidando com estudantes, tomando decisões definindo sua própria filosofia de liderança de frente da de Xavier. Mas o filme tem personagens demais para dar atenção adequada a todos. Jean Grey e Phoenix, interpretadas por Famke Janssen, são tecnicamente o antagonista principal do filme, embora seja complicado. Jean não é vilã, ela é vítima das próprias circunstâncias e poderes. E Phoenix é mais força da natureza que pessoa com motiva quese, e Janssen tem que equilibrar entre as duas, alternando em cenas individuais. Quando Jean tem momentos de clareza, Janssen traz uma fragilidade devastadora. Esses momentos são raros mas impactantes. A maior parte do tempo, porém, ela está como Phoenix, intensidade silenciosa,
olhar predatório, poder vazando por todos os poros. O problema é que o roteiro não dá muito para Jansen fazer além de ficar parada, olhando intensamente enquanto o CGI acontece ao redor. A Fênix Negra nos quadrinhos tem diálogos, tem personalidade, ela é arrogante e poderosa e consciente. No filme, ela é quase muda, mas mostrou que personagem é desperdício do talento de Johnson e da complexidade que o papel poderia ter. Ainda assim, a química entre ela e Jackman salva muitas cenas. Quando Logan está implorando para Jane voltar, você acredita no amor dele porque os dois atores vendem aquele relacionamento. A cena final deles juntos funciona principalmente por causa das performances, porque o roteiro MC é relativamente direto. Magneto, interpretado pelo sempre excepcional Ian McKellen, continua sendo o vilão mais complexo e fascinante da franquia. Nesse filme, Eric não está errado em suas preocupações. A cura é perigosa, pode ser usada como arma e eventualmente usada como arma. Ele antecipou exatamente o que aconteceria. Mas seus métodos, reunir exército, atacar instalações civis, causar mortes massivas, são indefensíveis. McKellen traz uma tristeza, a Magneto que nem sempre está no texto. Você te sente que ele está cansado de lutar, cansado de sempre estar em guerra. Mas ele não vê outra opção. Quando ele abandona, Mystique depois de lhe perderes dizendo, você de não é mais de nós é cruel. Mas também revela algo profundo sobre Eric. Para ele, ser mutante não é apenas a identidade, é tudo. Sem poderes, Mystique literalmente não é mais relevante. Para ele, a cena final onde Magneto perde os próprios poderes é interpretada perfeitamente. McKellen não faz isso ser dramático ou exagerado, é quito é vazio. Eric estende a mão pro Metal, nada acontece e simplesmente aceita. Após décadas definindo-se pelos poderes, ele agora precisa existir sem eles. Fera, interpretado por Kelsey Grammer, é uma adição deliciosa. Hank McCoy é dos personagens mais queridos dos quadrinhos, mutante que parece uma besta, mas é dos intelectos mais brilhantes do planeta. Ele cita literatura, fala 5 línguas e luta com uma agilidade surpreendente para algo renda. Grammer captura tudo isso perfeitamente e a escolha de Grammer foi inspirada. Ele tem aquela voz distinta. Aquela de Caro precisa de seus anos em Frasier, e isso se traduz perfeitamente pro Fera. Quando Hank está num debate político com funcionários do governo, usando vocabulário complexo e referências históricas, e Grammer é seu elemento. E então, quando ele precisa lutar, vendo ele saltar e girar e atacar com ferocidade genuína, é contraste fantástico. Fera também serve como a consciência moral do filme em algumas formas. Ele tenta trabalhar dentro do sistema, tenta mudança através de política e diplomacia. Mas eventualmente percebe que às vezes voce precisa agir, não apenas falar. Sua decisão de deixar o governo e voltar pro sexo, é simbólica. O idealismo político tem limites. Às vezes voce precisa literalmente lutar pelo que acredita. Kitty Pryde, interpretada por Ellen Page agora Elliot Page, é tecnicamente personagem secundário, mas deixa uma impressão forte. Ela aparece brevemente em X2, mas aqui é realmente desenvolvida. Kitty é jovem, otimista, corajosa. Se o poder de atravessar matéria sólida é usado de forma criativa, especialmente quando ela luta contra Juggernaut. Aquela sequência onde Juggernaut está correndo pelos corredores tentando pegar Lich, e Kitty fica colocando ele atravessando paredes e pisos, é fantasticamente coreografada. Juggernaut não pode parar quando está em movimento, mas Kitty usa isso contra ele, fazendo ele atravessar coisas até eventualmente bater a cabeça numa parede sem poder. É astúcia vencendo força bruta. Page traz uma energia juvenil fresca pro filme. Kitty é a próxima geração de X-Men, representando esperança e futuro. Sua interação com Bobby cria aquele triângulo com Vampira, mas nunca parece forçado ou mesquinho. Kitty não está tentando roubar o namorado de ninguém. Ela simplesmente tem uma conexão com Bobby. É complicado da forma que relacionamentos adolescentes são. Vampira, interpretada por Anna Paquin, tem provavelmente o arco mais trágico do filme. Nos 2 primeiros filmes, ela lutou com não poder tocar ninguém, mas encontrou família nos X-Men. Aqui, essa luta chega ao limite. Alguns acharão que trau o personagem,
que a mensagem dos X-Men sempre foi aceitar-se como vo que é. Outros argumentaram que para vampira especificamente, cujo poder é, literalmente, prejudicial para ela e todos ao redor, escolher a cura faz sentido. Não é covardia, é autopreservação, é desejo de conexão humana básica. Pa quem vende, a angústia da desejo. É cena dela caminhando até a clínica, hesitando na porta, finalmente entrando, tudo sem diálogos, apenas expressão facial. E depois, quando ela pode finalmente tocar Bob, deveria ser momento feliz, mas tem uma melancolia, porque ela sabe que perdeu parte de si mesma. É complexo e humano, Ciclope interpretado por James Marsden, é o elefante na sala. Scott Summers é o líder dos X-Men nos quadrinhos, o primeiro aluno de Xavier, o estrategista tático do time. Nos filmes, ele sempre foi secundário e Wolverine, mas ainda tinha presença e importância. E nesse filme, ele morre nos primeiros 20 minutos, on-screen basicamente, sem cerimônia. É uma das decisões mais controversas do filme. Marsden estava filmando Superman Returns simultaneamente, então seu tempo era limitado. Mas mesmo assim, matar Ciclope de forma tão casual pareceu desrespeitoso. Faz que amávamos o personagem dos quadrinhos nunca perdoáramos o filme por isso. E dentro da narrativa, significa que Wolverine não tem rival romântico, o que simplifica e diminui aquele triângulo. Marsden faz o que pode nas poucas cenas que tem. Scott está sofrendo pela perda de John, não consegue funcionar sem ela. Então, quando ele sente que ela está viva, ele vai sozinho ao lago, decisão estúpida mas emocional, e Johnny Phoenix o mata. Não maliciosamente, quase por reflexo. Ele simplesmente deixa de existir. É brutal e abrupto, exatamente como mortes reais muitas vezes são, mas insatisfatório narrativamente. Professor Charles Xavier, interpretado por Patrick Stewart, também morre, mas pelo menos sua morte é uma cena completa e devastadora. É a morte da inocência, da crença que amor e compeição sempre vencem. Stewart tem várias cenas fortes antes disso. Seu debate filosófico com Magneto sobre cura é fascinante. Dois velhos amigos que discordam fundamentalmente, mas respeitam ao outro. Sua interação com John onde ele admite colocado bloqueios na mente dela e questiona se fez a coisa certa mostra vulnerabilidade rara. Xavier normalmente é retrato como sempre quieto, sempre sabio. Aqui ele duvida. A morte dele é horrorosa. Ele está desintegrando camadas de pele e músculos se separando, e ele grita. É terrível de assistir. E então ele simplesmente não existe mais. Wolverine fica sozinho segurando ar. E uma imagem poderosa da perda. A pessoa estava ali, e então não estava, e não há corpo para entrar, apenas ausência. Magneto tem mais momento importante relacionado a Xavier. No funeral, Eric aparece de longe, não se junta aos outros mas fica numa colina observando. Ele e Charles eram amigos há décadas, desde jovens, antes de escolherem caminhos diferentes. E agora, Charles se foi, e Eric está sozinho, com sua coisa, sem ninguém para desafiar-lo intelectualmente, sem seu oposto filosófico. É solidão profunda. Personagens secundários como Colossus, Homem de Gelo e Anjo têm menos desenvolvimento mas momentos memoráveis. Colossus finalmente luta significativamente. Sua batalha com Juggernaut é satisfação pura de fã. Bobby amadurece, de adolescente, inseguro para combatente confiante. Warren aprende a abraçar as letras e figurativas. São arcos pequenos mas completos. Os vilões de Magneto são principalmente figurantes, infelizmente. Callisto, Arclight, Spike, Multiple Man, eles têm poderes legais visualmente, mas zero personalidade. Pyro retorna de éxito mas mal faz nada. Juggernaut é pura ameaça física. Apenas Mystique, que perde poderes cedo, tem momento de caráter real quando Magneto a abandona. No geral, o confronto final tem personagens fortes interpretados por atores talentosos, mas tenta fazer muito com muitos deles simultaneamente. Wolverine, Magneto e Xavier recebem atenção adequada. Tempestade e Johnny Phoenix recebem quase suficiente. Todo mundo mais fica com migalhas. E o problema, clássico de filme de ensemble, hora de tela limitada dividida por 2 dias de personagens. Mas os momentos que funcionam extremamente bem. E muito disso se deve às performances.
Jackman, McKellen, Stewart, Berry, Jensen são atores de verdade fazendo trabalho sério com material que poderia facilmente ser apenas bobo se tratado com menos respeito. Agora vamos falar sobre Brett Ratner como diretor, porque essa é uma conversa que precisa acontecer com nuance. Ratner tinha uma reputação específica quando assumiu o confronto final. Ele era visto como um diretor competente de filmes comerciais, mas não exatamente um artista. E essa percepção influenciou como o filme foi recebido antes mesmo de estrear. Brett Ratner começou a carreira fazendo videoclips. Depois pulou para longas como Money Talks e a franquia Rush Hour. Os filmes Rush Hour foram sucessos comerciais enormes, combinando ação com comédia, mostrando que Ratner sabia como fazer entretenimento de massa funcionar. Red Dragon, seu filme antes dos X-Men, mostrou que ele conseguia lidar com material mais sério e psicológico, mas Bryan Singer tinha estabelecido uma identidade visual e temática muito específica para os X-Men. Singer filmava com paleta de cores desaturadas, privilegiava drama sobre ensaio e usava os mutantes como alegoria social complexa. Seus filmes tinham peso, tinham substância, e quando Singer saiu para fazer Superman Returns, levou aquela sensibilidade com ele. Ratner entrou numa situação impossível. Fãs já estavam predispostos contra ele. A internet em 2006 estava cheia de petícias pedindo para ele ser substituído, artigos declarando o filme morto antes de filmar uma cena. Deve até um termo criado, Ratnerde, significando estragar uma franquia estabelecida. Pressão absurda para qualquer diretor. É olha, é justo dizer que Ratner trouxe uma abordagem diferente. O confronto final é mais rápido, mais brilhante, mais focado em espetáculo que os filmes anteriores. A paleta de cores é mais vibrante. As cenas de ação são mais frequentes e coreografadas de forma mais tradicional. Parece menos um drama de ficção científica e mais um blockbuster de ação puro. Isso é necessariamente ruim. Depende do que você quer. Se você adorava a abordagem contemplativa de Singer, então sim. A mudança de tom é decepcionante. Mas se você achava que os filmes anteriores eram lentos demais e queria ver mais mutantes usando poderes espetacularmente, Ratner entregou exatamente isso. Visualmente, Ratner fez algumas escolhas interessantes. A cena de abertura, no passado tem uma qualidade quase de sonho, levemente desfocada nas bordas cores mais quentes. Contrasta com o presente que é mais nítido, mais frio. A batalha final em Alcatraz é onde o estilo de Ratner realmente aparece. É caótica mas coreografada, dezenas de coisas acontecendo simultaneamente, mas você sempre consegue seguir a ação principal. Ele usa a câmera em movimento constante, mantendo energia alta, cortes rápidos mas não tão rápidos que ficam incompreensíveis. É ação estilo anos 2000, influenciada por Matrix e Bourne, uma escolha visual que dividiu opiniões. Foi como a Fênix é retratada. Quando ela usa poderes, tudo ao redor dela começa a flutuar e desintegrar em partículas. É bonito esteticamente, mas acontece tanto que perde impacto. Ratner claramente amou esse efeito e usou repetidamente. Algumas pessoas acham exagerado. A movimentação de câmera é mais dinâmica que nos filmes de Singer. Ratner usa Steadicam extensivamente, seguindo personagens a través de espaços. Na mansão, a câmera flui pelos corredores com estudantes, dando sensação de vida e movimento. Durante lutas, a câmera fica próxima aos atores, fazendo você sentir os golpes. A cinematografia funcional é eficiente. Ratner também não tem medo de momentos grandes e audaciosos. Magneto movendo, a Golden Gate Bridge é absurdo, é impossível, é totalmente over the top. E Ratner filma isso de forma épica, com música dramática. Câmera mostrando a escala completa. Ele não tenta fazer parecer realista ou fundamentado. Ele abraça a grandiosidade comic book. Mas tem áreas onde dedicação falha. O ritmo é irregular. Algumas cenas são apressadas, quando deveriam respirar. Outras se arrastam quando deveriam ser cortadas. A morte de Ciclope acontece off-screen, o que pode ter sido orçamento ou tempo, mas resulta em momentos sem impacto. Algumas transições entre cenas são abruptas, faltando fluidez narrativa. O trabalho com atores varia.
Ratner claramente confiou nos veteranos como Stewart, McKellen e Jackman para trazerem suas próprias escolhas. Esses três têm cenas fortes porque são atores experientes que sabem o que fazer. Mas atores mais jovens como Sean Ashmore, Bobby Ben Foster e Joe, às vezes parecem estar apenas acertando marcas, sem muita direção específica. Há rumores de que Ratner dê muita liberdade para os atores improvisarem, especialmente em cenas de ação. Isso pode ser ótimo com performers experientes, mas também pode resultar em inconsistência. Alguns momentos parecem muito ensaiados e polidos, outros parecem primeira tomadas sem muito refinamento. A direção de Tom é onde Ratner mais luta. O filme não consegue decidir se é uma tragédia sobre a perda e consequências ou um filme de ação espetacular sobre super-heróis lutando. Oscila entre os dois, e transigue são frequentemente bruscas. Vou que vai de uma cena emocionalmente pesada para uma piada ou momento de ação, e o whiplash tonal é perceptível. Comparado com Singer, Ratner é menos interessado em subtexto. Singer usava enquadramentos e composição para transmitir significado, personagens isolados em frames grandes mostrando solidão. Por exemplo, Ratner filma de forma mais direta e literal. O que você vê é o que você tem. Não há camadas visuais de significado para decodificar, mas isso também torna o confronto final mais acessível de certas formas. Você não precisa analisar cada frame para entender o que está acontecendo e entretenimento mais direto. Alguns críticos chamarão isso de preguiçoso, outros chamarão de eficiente. De novo, depende do que você valoriza em cinema. Uma área onde Ratner merece crédito é escala. Ele conseguiu fazer o confronto final parecer grande, épico, como uma guerra de verdade. Os filmes anteriores, mesmo sendo bons, eram relativamente pequenos em escopo, poucos personagens, locações limitadas. Aqui você sente uma escala maior, mais mutantes, mais locações, mais tudo. E coordenar isso logisticamente não é simples. A cena do funeral de Xavier é bem dirigida. Ratner usa silêncio efetivamente, deixando o momento respirar. A câmera se move lentamente entre os enlutados, capturando risos sem diálogos. É contemplativo de uma forma que o resto do filme raramente é. Mostrar que Ratner pode fazer nuance quando quer, só não o faz consistentemente. Ratner usa lentes mais largas, especialmente em cenas de conjunto, capturando mais do ambiente. Dá uma sensação mais aberta, menos claustrofóbica. Funciona para os momentos de ação, menos para os momentos íntimos. Iluminação é mais convencional também. Singer gostava de alto contraste, sombras dramáticas. Ratner ilumina de forma mais uniforme, mais Hollywood traditional. Tudo é visível, não há mistério visual. Manso aparece mais brilhante e acolhedora, menos gótica. Alcatraz está bem iluminado mesmo sendo uma batalha noturna. De uma sequência bem dirigida onde John volta pela primeira vez para a mansão e caminha pelos corredores. Estudantes param e olham para ela sussurrando. A câmera segue ela detrás, lenta, construindo tensão. Você vê as reações dos outros antes de ver John claramente. É bom uso de perspectiva e ritmo. Ratner também usa espelhos e reflexos em algumas cenas como Johnny Phoenix, mostrando visualmente sua natureza dividida. Não é sutil, mas é efetivo. Quando ela olha no espelho e reflexão parece diferente, ou quando vemos ela fragmentada em múltiplos vidros quebrados, funciona como metáfora visual simples mas clara. O problema central com a direção de Ratner aqui é que ele tinha tempo limitado para pré e pós-produção. O filme foi apressado em todas as faces. Isso transparece. Com mais tempo, mais rascunhos do roteiro, mais tempo dedicado, o confronto final poderia ter sido muito mais refinado, mas o estúdio queria aquela data de lançamento, então foi o que foi. É fácil culpar Ratner por tudo que não filmei. E certamente algumas escolhas foram dele, mas também é importante reconhecer as condições sob as quais ele trabalhou. Substituir diretor no meio de uma trilogia, com faz hostes desde o início, com cronograma apertado, com roteiro que tenta fazer demais. Não era situação configurada para sucesso. Comparar o confronto final com outros filmes de Ratner, ele não é seu trabalho mais. Forte nem mais fraco. É competente, profissional ocasionalmente inspirado. Frequentemente apenas adequado.
Não é desastre, mas também não atinge as alturas artísticas que os dois primeiros filmes ocasionalmente alcançavam. É blockbuster sólido mas imperfeito. Uma última coisa sobre a sua criativa. Ratner quis fazer filme que servisse como conclusão definitiva da trilogia, com finais reis para as histórias, daí as mortes permanentes, os grandes sacrifícios. E ele queria apostas altas e consequências reais. Isso é admirável. Execução nem sempre acompanha a ambição, mas a intenção era corajosa. No final, Brett Ratner fez o filme que sabia fazer, blockbuster de ação espetacular com momentos emocionais. Não é o filme que Bryan Singer teria feito. Não é o filme que muitos fãs queriam. Mas é tecnicamente proficiente, visualmente competente e ocasionalmente emocionalmente efetivo. É o que é. A produção de X-Men, o confronto final foi tão dramática quanto o próprio filme, cheia de mudanças de última hora, decisões apressadas e desafios logísticos enormes. Tudo começou quando Bryan Singer oficialmente anunciou em julho de 2004 que estava deixando a franquia para dirigir Superman Returns. A Fox entrou em pânico porque Singer não era apenas o diretor, ele era o arquiteto do universo X-Men cinematográfico. Ele tinha uma visão específica, relacionamentos estabelecidos como elenco, entendimento profundo dos personagens. Perdê-lo no meio de uma trilogia planejada era pesadelo de estúdio. E Fox tinha duas opções: adiar X-Men, teria de encontrar o diretor perfeito ou apressar para manter a data de lançamento em 2006. Eles escolheram a segunda opção. Dinheiro fala mais alto, né? Memorial Day Weekend 2006 já estava reservado, marketing estava planejado, expectativas de acionistas estabelecidas. Então a Fox precisava de diretor que pudesse entrar imediatamente e entregar o filme no prazo. Lista de candidatos foi feita rápido. Vários diretores foram considerados. Joss Whedon, que tinha feito Buffy e mais tarde faria Avengers, estava interessado mas tinha conflitos de agenda. Matthew Vaughn, que faria First Class anos depois, foi inicialmente anunciado como diretor mas saiu por razões pessoais. Rumores dizem que era o cronograma insano. Alex Proyas foi considerado. Zack Snyder foi mencionado. Brett Ratner não era a primeira escolha, nem segunda. Mas ele estava disponível, tinha histórico de entregar filmes no prazo e no orçamento, e não faria ondas com estúdio. A Fox ofereceu. Ele aceitou. Anúncio foi feito em agosto de 2005. Filmagens começariam em semanas. Literalmente não havia tempo para desenvolvimento extenso. O roteiro já estava em desenvolvimento com Simon Kinberg e Zach Penn. Quando Ratner entrou, ele fez algumas mudanças mas não reescreveu completamente, não havia tempo. O roteiro que filmaram foi provavelmente o terceiro ou quarto rascunho, quando normalmente teriam feito 10 ou mais. Muitos problemas narrativos do filme verem dessa falta de refinamento. Preprodução foi pesadelo logístico. Locações deverán ser escolhidas, sets construídos, figurinos desenhados, elenco confirmado, tudo simultaneamente, tudo apressado. A produção montou base em Vancouver, Canadá, aproveitando incentivos fiscais em instalações existentes. Alguns sets dos filmes anteriores ainda existem e foram reutilizados. A mansão Xavier foi filmada no Hatley Castle em Victoria, British Columbia, mesmo local dos filmes anteriores. Isso manteve continuidade visual. A sala de guerra, o cerebro, os dormitórios, todos reconstruídos baseados nos designs anteriores mas ligeiramente atualizados. Alcatraz foi uma locação real em São Francisco, mas obviamente eles não podiam filmar uma batalha massiva lá. Então fizeram extensas filmagens de establishing shots da ilha e Golden Gate Bridge, depois recriaram partes de Alcatraz em sets e usaram muito CGI para preencher o resto. A ponte sendo movida em 100% CGI. As filmagens principais começaram em agosto de 2005 e terminaram em janeiro de 2006. 5 meses de produção, o que é apertado para filme dessa escala. Para comparação, os filmes Avengers normalmente filmam por 6 a 8 meses. Eles estavam correndo contra o tempo constantemente, filmando 6 dias por semana, tornos de 12 a 14 horas. Hugh Jackman, sempre profissional, estava lá todos os dias que precisava. Ele tinha se tornado produtor não oficial da franquia nesse ponto, ajudando a manter moral alta quando as coisas ficavam estressantes.
Ele fazia questão de conhecer todos no set, lembrava nomes de crew members, mantinha a atmosfera positiva. Patrick Stewart e Ian McKellen trouxeram gravitas a os sets. Éramos veteranos, os setores classicamente treinados. Entre takes, eles frequentemente ficavam sentados em cadeiras, uma do lado, go outra sentar sobre teca. Outros setares os tratavam com reverência. Presença deles elevava tudo. Famke Jansen tinha o trabalho mais difícil fisicamente. Muitas das cenas da Fênix envolviam ela em plataformas com ventiladores industriais, soprando ar, cabelo voando, enquanto tentava manter expressão intensa. Horas assim, ela estava em harnés para cenas de levitação, que são desconfortáveis, e ela precisava fazer tudo isso parecendo poderosa e controlada. Halle Berry negociou o papel expandido para Tempestade antes de assinar. Ela queria mais desenvolvimento de personagem, mais momentos de liderança. Isso significou reescritas de última hora, cenas adicionadas para ela. Alguns membros da produção ficaram frustrados com as demandas, mas Berry tinha alavancagem pós-Oscar. James Marsden filmou suas poucas cenas rapidamente porque estava voando entre este filme e Superman Returns. Ele literalmente filmou X-Men durante a semana e Superman nos fins de semana por período. Foi parte da razão para Ciclope ser morto cedo. Eles não podiam contar com disponibilidade dele por toda a produção. A cena da morte de Xavier foi filmada em múltiplos dias porque era tão tecnicamente complexa. Patrick Stewart estava em plataforma cercada por green screen. Camadas dele desintegrando foram adicionadas em pós. Ele teve que reagir a nada, imaginar a dor, vender algo que não estava acontecendo fisicamente. E ele fez perfeitamente. Kelsey Grammer passou horas diárias em maquiagem como fera. O corpo todo precisava ser coberto com aplicações de pelos azuis. Levava 3 a 4 horas para colocar, 1 hora para remover. Ele fez isso por meses. E depois precisava atuar a través de tudo, fazer stunts, lutar. Grammer nunca reclamou publicamente, mas deve ter sido exaustivo. Ele empejera a mais jovem do elenco principal é True, energia fresca. E lá estava, no começo da carreira, antes de Juno Fase, la super famosa. A cena dela lutando contra Juggernaut foi uma das mais divertidas de filmar segundo relatos, porque envolveu muita coreografia. Física como ela atravessando pisos falsos e paredes, breakaway. Vinnie Jones como Juggernaut foi casting físico perfeito, mas ele não era ator treinado. Ele veio do futebol e lutou com algumas cenas de diálogo. Clima em Vancouver foi imprevisível, chuvas atrapalharam filmagens externas. Eles filmaram establishing shots, reis da ponte, mas tudo com Magneto e os mutantes atravessando foi filmado em green screen ou em set parcial, coordenar multidez de extras com efeitos que seriam adicionados depois exigiu planejamento meticuloso. Explosões práticas foram usadas extensivamente na batalha final. Vários prédios no set de Alcatraz tinham explosivos reis que detonaram durante filmagens. É mais barato e realista fazer práticas quando possível, depois aumentar com CGI. Entregas do filme para maio 2006 significavam que de caso e efeitos visuais precisavam estar finalizados até março no máximo, deixando tempo para dúplicas de distribuição. Uma fase, a Fênix. Outra fase, Magneto movendo metal. Outra fase, os poderes de Tempestade. Coordenar tudo para parecer que isso foi desafio enorme. Alguns efeitos ficaram inconsistentes em qualidade, porque tinham padres diferentes. John Powell compôs a trilha sonora em paralelo com Erikazo, o que não é ideal. Normalmente compositores vêm cortes finais e compõem para imagens específicas. Powell estava compondo baseado em rascunhos de descrise, depois ajustando quando cortes mudavam. Algumas coisas musicais não se encaixam perfeitamente por causa disso. O processo de edição envolveu testar o filme com audiências de teste. Reações foram mistas. Algumas cenas foram refilmadas ou reordenadas baseadas em feedback. A cena pós-créditos com Xavier no novo corpo foi decisão de última hora depois criamos esperança de que ele pudesse voltar. Foi filmada semanas antes da estreia. Marketing começou enquanto ainda estavam filmando. Trailers foram cortados de footage preliminar, alguns com efeitos inacabados. Isso criou problemas quando faz compararam efeitos do trailer com o filme final e notaram diferenças.
Pressao para entregar materiais promocionais constantemente competia com tempo de finalizar o filme. Juevetenses nos bastidores que vazaram para mídia. Rumores de atores infelizes como Brotero, de Ratner e Kinberg tendo desacordos criativos, de executivos da Fox mandando notas de mudanças constantemente. Nada disso confirmado oficialmente, mas produção claramente não foi suave. Apesar de tudo, o filme foi entregue no prazo. Chegou nos cinemas em maio de 2006 como planejado. Foi uma realização logística impressionante considerando todos os obstáculos. Centenas de pessoas trabalharam tornos insanos para fazer acontecer. O resultado final pode ser imperfeito, mas o fato de existir é quase milagroso, dadas as circunstâncias. Os efeitos visuais de X-Men, o confronto final, foram dos aspectos mais ambiciosos do filme. Como orçamento de tudo milhões, uma porção enorme foi para CGI e efeitos práticos. O filme tinha mais mutantes na tela que qualquer outro da franquia até aquele ponto, e cada precisava de efeitos visuais únicos para seus poderes. A Fênix foi o maior desafio técnico. Quando Jane usa poderes, tudo ao redor dela se desintegra em partículas que flutuam e desaparecem. Criar isso de forma convincente exigiu simulações de física complexas. Cada objeto, carros, prédios, presas, precisava fragmentar de maneira única mais consistente. Foram meses de trabalho só para desenvolver o sistema de partículas. O efeito de desintegração foi conseguido através de várias camadas. Primeiro, filme e cena, normalmente. Depois, adicionei elementos CG, substituindo gradualmente objetos físicos com versões digitais que podem se fragmentar. Depois, simulei milhares de partículas flutuando baseadas em dinâmicas de fluidos. Finalmente, adicionei iluminação volumétrica para fazer parecer etéreo. É processo intensivo computacionalmente. Magneto movendo e Golden Gate Bridge é o set piece visual mais icônico do filme. A ponte real tem 7 km de comprimento e pesa aproximadamente 87.000 toneladas. Obviamente, eles não podiam mover ponte de verdade, então tudo foi recriado digitalmente. Modelar a estrutura inteira com precisão levou semanas, e simulação física de metal sendo arrancado das fundações, torção estrutural acabou se rompendo. Tudo precisava, parecer plausível mesmo sendo impossível. Eles consultaram engenheiros para entender como o metal sob estresse extremo se comportaria. É de forma que voi, vem na ponte são baseadas em física real, sua escala é fantástica. Queros na ponte adicionam camada extra de complexidade. Milhares de veículos, cada com motorista reagindo, alguns caindo, outros agarrados por Magneto e gentilmente descidos. Cada carro é objeto separado com física própria. E tudo acontece simultaneamente na tela, e tour de force de simulação computacional. Os poderes da tempestade foram melhorados significativamente comparados com filmes anteriores. Raios foram renderizados com modelos elétricos adequados, ramificando naturalmente. Vento interage com cabelo e rupas de forma mais convincente. Quando tempestade voa, eles usaram combinação de harnés com el empalme sendo levantada fisicamente e substituição digital em shots. Transiques entre eles e são geralmente imperceptíveis. O truque é usar o modelo digital apenas quando necessário e usar a atriz real sempre que é possível para manter organicidade. Colossus transformando em metal orgânico foi tecnicamente difícil. Pele humana e superfície metálica refletem luz de formas completamente diferentes. Criar transição suave entre os dois exigiu shaders personalizados. E eles escanearam o ator Daniel Cudmore em 3D, depois recriaram sua forma em metal mas mantendo expressões faciais e movimentos naturais. O metal orgânico de Colossus não é apenas aço brilhante. Dem textura, imperfeições variações variação reflectividade que fazem parecer vivo. Isso foi conseguido através de mapas de textura complexos e técnicas de iluminação avançadas. Quando ele luta, o metal amassa ligeiramente e depois se autorrepara. São detalhes pequenos que vendemos efeito. Homem de gelo criando estruturas de gelo foi outro desafio. Gelo real tem propriedades ópticas únicas e transparente mas refrata luz. Tem interior frio exterior mais quente que pode deter. Simular isso corretamente exige ray tracing e consideração de temperatura. Superfícies de gelo que Bobby cria tem, vapor condensando porque são muito mais frias que o ar.
Hittipride atravesando objetos sólidos su efeito de Ghost, onde ela se torna semi-transparente durante transicao. Mas para tornar mais interessante adicionaram distorção tipo ondas de água quando ela passa a través de materiais. Cada material, madeira, metal, concreto, distorce ligeiramente diferente. É de tal que a maioria não nota conscientemente, mas adiciona credibilidade. Juggernaut correndo a través de paredes TV que equilibra cartoon physics com realismo. Ele é imparável quando está em movimento. Então paredes literalmente explodem ao redor dele. Mas precisava parecer que ele tem massa e momento, não apenas flutuando a través. Destroços voam em direções baseadas em física real de impacto, e batalha final em Alcatraz tem facilmente 20 plus efeitos visuais acontecendo simultaneamente em alguns shots. Tempestade lançando raios, Fênix desintegrando coisas, Magneto movendo metal, Fera saltando, Colossus lutando, exploses, tiros de cura voando, coordenar tudo para perecer com isso foi pesadelo de composição. Cinematografia foi liderada por Dante Spinotti, um veterano italiano que trabalhou em filmes como The Manhunter. Spinotti prefere luz natural quando possível, apenas aumentada com artifícios. Isso dá ao filme uma qualidade fundamentada mesmo com elementos fantásticos. A paleta de cores foi deliberadamente expandida comparada com filmes anteriores. X-Men e X2 eram principalmente azuis e cinzas frios. O confronto final introduz mais verdes. Na floresta e ao redor da casa de John, laranja vermelhos. Na ilha e Alcatraz com pôr do sol, amarelos dourados nos flashbacks. Na batalha final, iluminação e mais dura e direcional, criando contraste dramático entre luz e sombra. A escolha de câmera incluiu Panavision Platinum câmeras com lentes anamórficas, dando aquele aspect ratio, widescreen 2.39 fine. Lentes anamórficas criam lens flares característicos e compressão ligeira de perspectiva. E visual de blockbuster clássico, usado desde Star Wars. Faz o filme parecer épico e cinematográfico. Design de som foi supervisionado por Christopher Boyes, que tinha trabalhado em Senhor dos Anéis. Cada poder mutante tem assinatura sonora única. Magneto movendo metal tem tons graus ressonantes, quase música yes. Fênix tem sussurro etéreo, multilayered. Tempestade tem trovão, evento natural mas aumentados. Bobby tem crepitação de gelo formando. A trilha sonora de John Paul mistura orquestral tradicional com elementos eletrônicos. Tema principal dos X-Men de Michael Kamen dos filmes anteriores é referenciado mais expandido. Powell criou tema novo para Fênix que é dissonante e inquietante, usando strings em registros altos que causam desconforto subliminar. Para a cena da ponte, Powell compôs peça que começa majestosa e épica, mas gradualmente adiciona undertones ameaçadores conforme percebemos, e escala da destruição, e música que guia emoções da audiência, admiração pelo pedere, depois horror pelas consequências. Edição foi feita por vários editores trabalhando simultaneamente devido aos prazos apertados. Mark Goldblatt, Julia Wong e Mark Helfrich dividiram sequências. Isso pode resultar em inconsistência de ritmo, e alguns críticos apontaram que o filme parece editado por comitê. Certas cenas cortam muito rápido, outras se arrastam. Design de produção foi liderado por Ed Vero, criando a evolução dos visuais estabelecidos. A Mansa o Xavier tem mais tecnologia visível, telas de holograma, interfaces digitais. O laboratório de Worthington tem estética clínica e fria, todo brancos e aços inoxidáveis. Contrasta com a organicidade da escola. Figurinos foram desenhados por Judiana Makovsky. Os uniformes de couro dos X-Men retornam, mas agora há variações. Tempestade tem com mais branco, refletindo posição de liderança. Wolverine usa jaqueta de couro civil mais que uniforme. E visual mas também conta história. O time está mudando, não é mais tão unificado. O figurino da Fênix é interessante. John usa principalmente roupas escuras, preto e vermelho profundo, cores associadas com perigo e poder. Quando ela era Jean, Norman nos filmes anteriores, usava tons mais claros. A mudança visual sinaliza a transformação interna. Maquiagem especial foi crítica para personagens como Fera e Mystique. Fera precisava parecer bestial mais expressivo. Mystique tinha escalas azuis aplicadas sobre todo o corpo de Rebecca Romijn. São horas de trabalho diário.
Para battle damage, adicionaram cortes e sujeira gradualmente através das cenas. Detalhe técnico interessante, os óculos do Ciclope foram redesenhados com lentes ruby verdadeiras, que realmente filtravam luz. Isso criava brilho natural em vez de depender apenas de efeitos pós. Pequeno detalhe mas contribui para o realismo quando a câmera captura luz real refletando através das lentes. Agora vamos pros bastidores mesmo. Aquelas histórias que fazemos assistir ao filme de novo procurando detalhes. E cara, X-Men, o confronto final tem histórias incríveis de produção que muita gente não conhece. Vamos começar com uma das mais loucas. A linha I'm the Juggernaut, bitch, veio diretamente de meme da internet. Em 2005, ano antes do filme ser, tinha vídeo viral onde alguém tinha feito uma paródia dublada de episódio antigo do desenho dos X-Men. Nesse vídeo, o Juggernaut falava essa frase junto com outras coisas absurdas. Virou sensação online, milhares de views. E os roteiristas que frequentavam fóruns de fãs viram isso e decidiram colocar no filme como easter egg. Vinnie Jones, quando recebeu o roteiro com essa linha, não tinha ideia do contexto. Ele não conhecia o meme, não entendia porque era engraçado. Os produtores tiveram que mostrar o vídeo para ele. Jones achou hilário e fez questão de entregar a linha com a mesma energia, mas no contexto do filme, meio que cai estranho porque não há setup. É para fãs da internet que captam a referência. Outra curiosidade maluca. A cena de abertura com John criança foi filmada com 13 atrizes diferentes tentando o papel antes de escolherem a final. Eles queriam uma menina que consegue se transmitir poder e vulnerabilidade simultaneamente só como expressa faciale porque ela tem poucos diálogos. A menina escolhida, Hayley Ram, tinha só 9 anos e ficou tão assustada. No set com todos os efeitos que Patrick Stewart ficava conversando com ela, entre takes para acalmá-la. Stewart, aliás, era conhecido no set como, basicamente, o avô de todos. Ele trazia chá de verdade da Inglaterra e oferecia para crew members. Entre cenas, ele fazia piadas e imitações. Tem uma história que ele fez uma imitação hilarantemente precisa de Ian McKellen, que estava bem ao lado e todo mundo no set achou de rir. McKellen respondeu e fazendo imitação igualmente boa de Stewart. Hugh Jackman quase não fez este filme. Ele estava exausto depois de 3 filmes como Wolverine mais as aparições em eventos promocionais. Considerou seriamente deixar o papel. O que o convenceu foi conversa com Bryan Singer ironicamente. Singer, mesmo tendo saído do projeto, ligou para Jackman e disse que os fãs precisavam dele para fechar a trilogia direito. Jackman concordou, mas negociou que este seria seu último como personagem principal. Spoiler, não foi. E eles filmaram tipo 2 minutos dele andando, pele queimando e regenerando repetidamente. E era graficamente brutal. Test audiences acharam perturbador demais, então cortaram para 30 segundos. Mas Jackman teve que fazer aquela sequência por horas, com maquiadores aplicando próteses de queimadura, depois removendo, depois replicando. Fam que Jansen improvisou muito das expresses faciais da Fênix. O roteiro literalmente dizia coisas como John olha intensamente sem especificar como. Jansen desenvolveu toda uma linguagem de micro-expresses para diferenciar quando John estava no control versus quando era a Fênix. Olhem os olhos dela, quando é John, eles piscam normalmente. Como Fênix, ela raramente pisca, criando desconforto subliminar. Kelsey Grammer estudou Gibbs dos X-Men extensivamente para papel de fera. Ele queria entender não apenas o personagem mas a cultura mutante dos quadrinhos. Ele ficou obcecado em acertar a dicção elevada do Hank McCoy. Entre takes, ele praticava citações de Shakespeare e filosofia grega antiga para manter a mindset do personagem. Vancouver teve uma onda de calor durante filmagens de verão, e Grammer estava coberto de cabeça aos pés em pelos sintéticos e próteses. Ele suava tanto que a maquiagem começava a descolar. Eles tiveram que instalar acondicionado portátil que seguia Grammer pelo set, literalmente soprando ar frio nele entre takes. Ellen Page tinha 18 anos durante filmagens, e era de longe e menos experiente do elenco principal.
Ela ficava nervosa, filmando com veteranos como Stuart e McKellen. Tem uma história que ela era uma fala, numa cena com Stuart. Pediu desculpas profusamente e ele respondeu com algo querida. Eu faço isso há 40 anos e ainda era falas. Relaxa. Isso a deixou confortável. A cena de luta entre Colossus e Juggernaut foi coreografada por Alan Poppleton, que trabalhou em Matrix. Ele queria que parecesse dois trens colidindo. Peso real, impacto pesado. Daniel Cudmore Colossus e Vinnie Jones ensaiaram uma sequência por semanas. Jones, ex-jogador de futebol, tinha instinto físico natural. Cudmore tinha feito stunts antes. Mystique perdendo poderes e sendo abandonada por Magneto foi adicionada depois dos primeiros rascunhos do roteiro. Rebecca Romijn queria passar meses em Macquarie Game novamente, então o negócio que sua participação seria limitada. Os escritores transformaram isso em momento de caráter para Magneto, mostrando que lealdade dele era condicional ao poder. A Golden Gate Bridge sendo movida levou 6 meses de trabalho pós-produção. Tive easter egg que quase ninguém percebeu na cena de sala de aula, dos estudantes lendo livro. O livro é de Dark Phoenix Saga compilado dos quadrinhos, e meta, dentro do universo dos filmes, a história da Fênix Negra existe como ficção que está simultaneamente acontecendo como realidade. Isso foi ideia de Ratner como piada interna. A morte de Xavier foi tecnicamente complexa, além dos efeitos. Patrick Stewart teve que atuar a cena múltiplas vezes com intensidades diferentes porque não sabiam exatamente quanto seria demais. Até verem com efeitos adicionados. Ele fez versões mais contidas, versões mais dramáticas. E versão final usa uma das mais intensas, ele realmente vendeu a agonia. Ian McKellen fez questão que a cena final dele no parque fosse filmada sem efeitos práticos visíveis. Só ele tabuleiro de xadrez real e parque real. Ben Foster Anjo treino com treinadores de circo para desenvolver linguagem corporal de algum como essas. Mesmo quando as asas eram CGI, ele tinha harness com rigs práticos que pesavam e puxavam seus ombros, forçando-o a ajustar postura. Isso fez suas cenas parecerem mais reais porque ele estava fisicamente compensando peso que não estava lá mais seria adicionado. A cena onde Magneto arranca os trailers do laboratório foi originalmente sequência muito maior. Ele ia destruir constriques inteiras, causar muito mais destruição, mas orçamento não permitiu, então escalarão de volta para apenas os trailers. Sean Ashmore, Homem de Gelo, e Aaron Stanford Pyro eram amigos na vida real e mantinham a dinâmica de frenemigos fora das câmeras. Eles brincavam que seus personagens deveriam ter uma luta épica neste filme, já que tinham esse setup MX2. Eles conseguiram, mas foi menor do que esperavam. Ainda assim, a coreografia de Gelo vs Fogo foi ideia deles parcialmente. Houve cena cortada que mudaria completamente a percepção de vampira. Depois de ela tomar a cura, havia sequência onde ela imediatamente se arrependia, percebendo que sua identidade estava atada aos poderes. Ela tentava reverter, mas não conseguia. Foi cortada porque test audiences acharam deprimente demais, mas teria adicionado camadas ao arco dela. A sequência do funeral de Xavier foi filmada num dia nublado perfeito. Não estava no cronograma, eles iam filmar numa quarta-feira ensolarada. Mas terça à noite começou a chover e quarta amanheceu com aquelas nuvens pesadas dramáticas. Ratner organizou o dia inteiro para capturar aquele clima porque era exatamente o que a cena precisava. Às vezes sorte é parte de fazer filmes. John Powell compôs o tema da Fênix usando técnicas microtonais, notas antes notas padrão da escala ocidental. Isso cria dissonância sutil que é desconfortável sem ser óbvia. Quando você ouve aquele tema, sente algo errado mesmo não sabendo por quê. É truque psicológico através de música. Os dardos de cura usados pelos soldados eram props práticos super detalhados. Cada tinha luzes LED funcionais e mecanismos móveis internos visíveis através de plástico transparente. Isso é overkill para algo que aparece na tela por segundos, mas detalhes práticos fazem atores reagirem mais autenticamente. Quando o soldado carrega arma que parece real, ele a trata como real.
John desintegra Scott na ha corpo. Phoenix desintegra Xavier na ha corpo. Logan mata John ha corpo. Isso foi intencional. As mortes sem corpo parecem mais abstratas, menos definitivas. John nos braços de Logan é final e real e tangível. É morte que mais dói porque voque é vera. A cena pós-créditos com Xavier no corpo de coma foi filmada em Los Angeles, não Vancouver onde o resto do filme foi feito. Foi adicionada tal tarde que a produção principal já tinha desmontado. Moira MacTaggert é interpretada por Olivia Williams em cameo que estabelece ela pro universo, embora nunca tenha retornado. Ratner escondeu o nome próprio dele nos créditos finais. Se você posar e procurar, vai achar Brett como nome de figurante em lista massiva de nomes. É radical dele, ele faz isso em todos os filmes, tipo assinatura escondida. Segurança argumentou contra, mas Jackman é teimoso. Ele fez, acertou perfeitamente na primeira tomada. Crew inteira aplaudiu. A última cena filmada não foi a última do filme. Foi uma das cenas no meio onde Tempestade está ensinando. Halle Berry estava emocionada, pensando que era sua última vez no papel e ela voltaria em filmes futuros. Ela deu discurso agradecendo que depois que Ratner gritou corta final. Muita gente coro. Filme de produção é sempre emocional. X-Men, o confronto final estreou em 26 de maio de 26. Nos Estados Unidos foi fenômeno instantâneo de bilheteria. O filme arrecadou $122 em 2020, $9 milhões, no fim de semana de abertura nos UA, estabelecendo recorde na época pro Memorial Day Weekend. Eram números massivos que provavam o apelo comercial da franquia mesmo com toda a controvérsia pré-lançamento. No Brasil, o filme chegou em 2 de junho e dominou as bilheterias também. Filas enormes nos cinemas, CCs esgotadas, aquela atmosfera de evento cultural que blockbusters grandes criavam em 2006. Lembrem que naquela época redes sociais eram muito menores, o boca a boca ainda funcionava diferente. Voque ia ao cinema, porque amigos diziam que era incrível, não porque viu no Twitter. Mundialmente, o confronto final arrecadou $49 milhões, fazendo dele o mais lucrativo da trilogia original. Para comparação, X-Men de 2000 fez 26 milhões e X2 fez 47 milhões. O terceiro superou ambos significativamente. Em termos comerciais puros, foi sucesso absoluto. A Fox recebeu retorno imenso no investimento de 20 milhões. Mas aí vem a parte complicada, reação crítica. X-Men, o confronto final recebeu avaliações mistas. A negativas da maioria dos críticos. No Rotten Tomatoes dem 57% de aprovação entre críticos, considerado podre pelo sistema deles. Metacritic de 50 to 100, indicando avaliações mistas medias. Isso contrastava fortemente com X2, que tinha 85% no arte. Críticos elogiavam a escala épica, os efeitos visuais e algumas performances, especialmente McKellen, Stewart e Jackman. Mas criticavam o ritmo apressado, o desperdício de personagens como Ciclope, a simplificação excessiva da saga Fênix Negra e a falta de profundidade emocional dos filmes anteriores. Roger Ebert de tudo 4 estrelas, chamando de entretenimento competente mas não inspirado. Peter Travers da Rolling Stone foi particularmente duro, dizendo que o filme traiu tudo que tornou os 2 primeiros especiais e que Ratner dirige como se estivesse checando itens numa lista, não contando uma história. Ouch! Mas nem tudo foi negativo. Alguns críticos defenderão o filme como diversa verá bem executada, argumentando que expectativas estavam altas demais. A reação dos fãs foi ainda mais dividida que dos críticos. Fóruns online em 2006 explodiram com debates. Sites como Ain't It Cool News IGN e fóruns dedicados aos ex mantinham threads com milhares de posts dissecando cada aspecto. Voque tinha fãs que amavam a ousadia de matar personagens principais, e tinha fãs que odiavam como essas mortes foram executadas. A morte de Ciclope foi ponto de contenção massivo. Fãs dos quadrinhos ficaram furiosos vendo o líder dos X-Men declarado tal casualmente. James Marsden tinha suas próprias questões com isso. Em entrevistas posteriores, ele expressou desapontamento que Scott não recebeu despedida adequada, mas ele entendeu as limitações de produção. A adaptação da Fênix Negra gerou críticas pesadas de puristas dos cómics,
Nos quadrinhos es saga cósmica masiva envolvendo alienígenas, julgamentos intergalácticos, Jin consumindo sol e matando virgese. No filme e contida a terra e principalmente sobre quem não conseguir controlar poderes. Escalas incomparáveis. Muitos sentiram que desperdicaram uma das melhores histórias Marvel, mas tinha defesa apaixonada também. Muitos fãs argumentavam que a adaptação literal da saga comic seria impossível em filme, que a versão cinematográfica funcionava dentro do universo estabelecido, que o coração emocional, Jen sendo ameaçada para si mesma e outros, Logan tendo que matá-la, estava intacto. E debate que continua até hoje. As mortes de Xavier e John chocaram audiências gerais que não liam quadrinhos. Muita gente saiu dos cinemas emocionalmente devastada. Teve relatos de pessoas chorando durante a cena final do Logan e John. Prêmios foram mistos. O filme ganhou vários Teen Choice Awards e MTV Movie Awards, prêmios votados por fãs que valorizam entretenimento sobre arte. Foi indicado a vários Saturn Awards, prêmios de ficção científica, mas não ganhou os principais. Não recebeu indicações de Oscar, embora efeitos visuais podiam ter competido. A academia ainda não levava filmes de super-herói muito a sério em 2006. O impacto cultural do filme foi significativo. Frases como "I'm the Juggernaut, bitch" e "We are X-Men" entraram no lexicon pop culture. A imagem de Magneto movendo a Golden Gate Bridge se tornou icônica, parodiada e referenciada em inúmeros outros mídia. Mesmo pessoas que não viram o filme reconhecem aquela imagem. O filme influenciou super-herói movies, que vieram depois. Mostrou que audiências aceitariam mortes permanentes ou quase permanentes de personagens principais. Iron Man em 2008, The Dark Knight no mesmo ano, Avengers depois, todos se beneficiaram de o confronto, final testando águas de apostas reis e consequências, nem sempre bem executado, mas pioneiro. A questão da cura como metáfora ressoou profundamente com várias comunidades. Pessoas LGBTQ+ viram paralelos com terapia de conversão. Comunidade autista discutiu paralelos com tentativas de curar autismo. Pessoas com deficiências de veteranse escolheriam curar se existisse. O filme intencionalmente uniu. Tocou em questões de identidade profunda. Houve também backlash contra a representação. Alguns críticos apontaram que dos principais personagens mortos, Ciclope, Xavier, Jean, dois eram mulheres ou minorias, sendo sacrificados para arco do herói branco masculino Wolverine. É crítica válida que filmes de super-herói ainda lutam para endereçar adequadamente. O confronto final certamente não era progressivo nesse aspecto. Comercialmente, o sucesso levou a Fox a continuar expandindo o universo X-Men. X-Men Origins, Wolverine em 2009, X-Men First Class em 2011, The Wolverine em 2013, e toda a timeline subsequente. Sem o sucesso financeiro de o confronto final, a Fox poderia ter abandonado a franquia. Então, mesmo sendo divisivo, manteve X-Men viável comercialmente. Comparsas com outros filmes de 2006 são interessantes. Superman Returns, dirigido por Bryan Singer, que deixou X-Men para fazer aquele, estreou mês depois e teve performance decepcionante de bilheteria. Custou mais 270 mil, mas fez menos globalmente, 391 mil. Ironicamente, a decisão de Singer acabou prejudicando sua carreira temporariamente, enquanto X-Men continuava fortalecendo-lhe. Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest foi o blockbuster dominante de 2006, fazendo mais de 1 bilhão. The Da Vinci Code foi controverso mas lucrativo. Casino Royale reinventou. James Bond foi um ano forte para blockbusters e o confronto final competiu efetivamente, ficando como Seven's filme mais lucrativo do ano. Não foi fenômeno nível Pirates, mas foi hit sólido. A longevidade de filme nos home video. Streaming demonstrou apelo duradouro. Vendas de DVD foram fortes, e o filme permaneceu popular em plataformas de streaming. Novas graças descobriram a trilogia original através de streaming, dando ao filme audiência contínua, anos após lançamento teatral. Retrospectivamente, críticos e fãs têm sido ligeiramente mais gentis como confronto finale, com distância temporal e vendo como a franquia X-Men evoluiu, incluindo algumas escolhas questionáveis em filmes posteriores. O confronto final não parece tão ruim. Não é obra-prima, mas também não é desastre que alguns proclamaram em 2006.
Existe fenómeno de filmes divisivos na época gradualmente ganham aprecias ao cult, o confronto final tem elementos disso. Faz que cresceram assistindo este filme especificamente tem afeto nostálgico. Eles defendem apaixonadamente contra críticas, apontando momentos genuinamente bons. E amado despite das falhas, talvez até por causa delas. A decisão de matar Xavier foi validada pela quena pós-créditos sugerindo que ele transferiu consciência. Isso permitiu Patrick Stewart retornar em X-Men, Days of Future Past 2014, fechando o loop. Então mesmo, morte permanente, não foi tal permanente, provando que super-herói movies sempre encontram jeitos de trazer pessoas de volta. Barry expressou orgulho de Tempestade finalmente ser líder. Stewart e McKellen foram elegantes, focando nos aspectos positivos. Mas Den foi mais reservado, claramente desapontado como destino de Ciclope mais profissional demais para atacar publicamente. Brett Ratner enfrentou anos de críticas pessoais. Ele foi bode expiatório fácil para tudo que não funcionou, mesmo muitos problemas sendo sistêmicos ou do roteiro. Ele eventualmente parou de defender o filme publicamente, cansado de brigas. Em entrevistas posteriores, ele expressou orgulho do que fizeram dadas as circunstâncias impossíveis. O impacto na carreira de Ratner foi misto. Ele continuou dirigindo Rush Hour 3, Tower Heist, mas nunca conseguiu outro tentpole de seu tamanho. X-Men deveria ter sido trampolín para coisas maiores, mas reaço crítica prejudicou. Ele ficou conhecido como o cara que estrago X-Men justo o não. Simon Kinberg, co-roteirista, usou experiência de o confronto final para eventualmente se tornar produtor e arquiteto do universo X-Men posterior. E ele prendeu lixe sobre o que funcionou e o que não funcionou. Quando produziu Dark Phoenix em 2019, outra tentativa de adaptar a saga, ele evitou alguns erros mas cometeu novos. No final X-Men, o confronto final é caso de estudo em expectativas versus realidade. Expectativas eram impossíveis de alcançar dadas as circunstâncias de produção. Mas o filme entregou sucesso comercial massivo e entretenimento sólido para miles. Não satisfez críticos nem puristas, mas atingiu audiencia mainstream efetivamente. Em Hollywood, isso frequentemente é suficiente. Pois 20 anos depois do lançamento X-Men, o confronto final ocupa espaço fascinante e complicado na história dos filmes de super-herói. Não é lembrado como clássico do gênero tipo The Dark Knight o primeiro Iron Man, mas também não é esquecido como tantos outros blockbusters de meados dos anos 2000. Ele persiste na consciência pop culture, para melhor ou pior. O legado mais importante do filme é provavelmente demonstrar que franchises de super-herói podiam sobreviver mudanças de diretor e tomar riscos narrativos, reis. Antes de o confronto final, a ideia de matar múltiplos personagens principais num filme de super-herói era quase impensável. Studios tinham medo de alienar audiências, mas o filme fez isso e ainda assim foi hit comercial massivo. Isso abriu portas para apostas mais altas em filmes futuros. Quando Joss Whedon matou Coulson em Avengers, ou quando Russo Brothers fizeram o Snap em Infinity War apagando metade do universo, estavam construindo sobre o presidente que o confronto final ajudou a estabelecer. Audiências podiam lidar com perda e tragédia, queriam misoetete, porque tornava vitórias mais significativas. Abordem do filme para mutação como metáfora de identidade influenciou conversas culturais maiores. Aqui está o central, se você tomaria uma cura para algo que te faz diferente mas também te define, ressoa de formas diferentes para pessoas diferentes. Não há resposta certa e universal, e o filme, para seu crédito, não impede uma. Vampira escolhe a cura, Magneto luta contra ela, Xavier espita livre arbítrio. Todas são respostas válidas? Essa nuance foi perda em muitas discussões sobre o filme, mas é uma das partes mais fortes. Em 2026, 2 décadas depois, essas conversas sobre a identidade, escolha e a citação, ainda mais relevantes. O filme envelheceu bem nesse aspecto temático, mesmo que a execução narrativa tenha problemas. Visualmente, o confronto final estabeleceu padrões para sequências de aquele ensemble de super-heróis. A batalha final em Alcatraz, com dezenas de personagens usando poderes únicos simultaneamente, foi template para inúmeras cenas futuras. Toda batalha grande de Avengers tem DNA daquela sequência.
caos controlado onde múltiplas threads de asawa acontecem, mas você sempre pode seguir protagonistas principais. A decisão de trazer tantos mutantes dos quadrinhos para tela, mesmo que muitos fossem glorificados figurantes, satisfez faz de longa data e mostro que adapta, honrar material fonte ao, incorporar elementos profundos dolor. Magneto movendo e Golden Gate Bridge por Manis, uma das imagens mais icônicas de qualquer filme X-Men. É o tipo de momento que define personagem, demonstração de poder tal absurda que só funciona em medium visual. Você pode descrever isso em comic book, mas vê-lo animado em live action dramática é outra coisa completamente. É cinema de espetáculo no melhor sentido. O filme também representa fim de uma era pros X-Men cinematográfico. Após o confronto final, a franquia mudou foco. Wolverine ganhou solo movies focados nele. First Class reiniciou como elenco jovem num período anterior. A trilogia original 2000, 2003, 2006 fechou. Esse trio de filmes definiu X-Men para uma geração, para sempre influenciando como esses personagens são percebidos mesmo além dos cómics. Há algo melancólico em revisitar o confronto final sabendo que foi a última vez que vimos aquele elenco específico trabalhando junto, exceto Days of Future Past, que foi mais passagem de bastão. Hugh Jackman como Wolverine, Patrick Stewart como Xavier, Ian McKellen como Magneto, essa era a definição desses personagens para milheres. Ver aquele capítulo fechar, mesmo imperfeito, tinha peso emocional. A cena de Logan matando, Jean permanece devastadora. Não importa quantas vezes você assiste, sabendo que vem, ainda dói. Hugh Jackman e Famke Janssen vendem aquele momento tal completamente, tal dolorosamente, que transcende quaisquer problemas de roteiro ao redor. O núcleo emocional verdadeiro no coração de filme frequentemente criticado por falta de emoção. Prova que até filme imperfeito pode ter momentos perfeitos. O tratamento de vampira e sua escolha de tomar a cura gera discussões que continuam. Alguns veem como traição do personagem e mensagem do franchise. Outros veem como retrato honesto de quanto sofrimento pode levar algo M. Escolhas desesperadas. Anna Paquin defendeu escolha da vampira em entrevistas dizendo que fez sentido pro personagem e não deveria ser julgada. E conversa válida sobre autonomia corporal e identidade. A revelação de Xavier possivelmente sobrevivendo via transferência de consciência foi controvertida. Diminuiu o impacto emocional de sua morte. Absolutamente. Mas também manteve porta aberta para Patrick Stewart retornar, o que eventualmente fez. É representativo de problema, maior em filmes de super-herói. Morte raramente significa algo quando todos podem voltar. Mas audiências aceitam porque querem mais tempo com personagens amados. Comparando o confronto final com tentativas posteriores de fazer Fênix Negra, especificamente Dark Phoenix de 2019, o filme de 2006 sai razoavelmente bem. Dark Phoenix teve mais recursos para focar exclusivamente naquela história, mas foi desastre maior crítico e comercialmente. Prova que ter mais espaço não garante execução melhor, e às vezes restrições forçam criatividade. O filme influenciou carreiras de formas inesperadas. Ele impediu sua previsibilidade maior, levando a no ano seguinte, que a tornou estrela. Kelsey Grammer provou que podia fazer blockbuster, não apenas TV sitcom. Ben Foster mostrou presença física que levou. Até Vinnie Jones ganhou reconhecimento Hollywood por Juggernaut. Mesmo vindo de carreira de futebol, Brett Ratner nunca escapou totalmente da sombra deste filme. Ele fez outros projetos, alguns bem-sucedidos, mas sempre haveria, asterisco, o cara que dirigiu aquele X-Men que faz odiaram. É injusto reduzir carreira inteira a um filme, especialmente considerando o contexto impossível da produção. Mas internet tem memória, longa e gosta de narrativas simples. Musicalmente, trilha de John Powell é subestimada. Ela não tem tema icônico tipo Superman de John Williams ou Batman de Danny Elfman, mas faz trabalho efetivo de apoiar cenas emocionalmente e aumenta a ação. O tema da Fênix é genuinamente inquietante. Anos depois, quando você ouve aquelas notas, você imediatamente pensa no filme. Isso é sucesso. O confronto final também representa ponto de virada em como studios veem propriedades de super-herói.
Era claramente tentativa de fazer filme maior possível ou em vez de servir história. Mais personagens, mais efeitos, mais tudo. Essa mentalidade, bigger is better, dominaria blockbusters para os próximos 115 anos, para bem e mal. Começou antes deste filme, mas o confronto final exemplificou a tendência. Para fãs que crescerão com esses filmes, o confronto final é frequentemente defendido apaixonadamente não porque é perfeito, mas porque era deles. Moleque de 12 anos em 2006 assistindo Wolverine lutar através de hordas de inimigos com garras sangrando, aquilo marcou. Não importa quantas análises críticas dissecando problemas estruturais voque-lhe depois, aquela experiência visceral inicial permanece. É interessante como o filme melhorou relativamente em estima pública comparado com alguns X-Men posteriores. Origins Wolverine foi amplamente considerado pior. Apocalypse foi decepcionante. Dark Phoenix fracassou. Comparativamente, o confronto final começou a parecer não tão ruim. Não é forma ideal de reabilitar reputação, outros falarem mais, mas funciona. O que o filme fez realmente bem foi a escala emocional. Perder Xavier não foi apenas perder personagem, foi perder o símbolo de esperança e idealismo. Jean se tornando ameaça não foi apenas plot device, foi tragédia de potencial ilimitado se tornando destruição ilimitada. Magneto perdendo poderes não foi apenas ironia, foi perder a identidade de vida inteira. Esses momentos tinham peso conceitual, mesmo quando execução era imperfeita. A cena do funeral, Tempestade assumindo liderança, Wolverine escolhendo ficar. Esses são momentos de personagens reagindo a perda. O filme não é apenas ação constante. Batidas silenciosas de luto e a citaacao. São facilmente esquecidas, discutidas sobre falhas maiores, mas está lá, oferecendo profundidade que o filme é frequentemente acusado de não ter. Se você pudesse consertar o confronto final com Ricasso perfeita, que mudanças faria? Dar a Ciclope morte adequada em tela. Adicionar 15-20 minutos para desenvolvimento de personagem entre ação. Remover algumas piadas que caem flat. Reequilibrar trama da cura versus trama da Phoenix para ambas respirarem. Talvez lançar versão de diretor algum dia, embora Ratna sempre disse que Theatrical Cut é sua versão. Mas mesmo com problemas, X-Men, o confronto final entregou conclusão para a trilogia. Não foi conclusão que todos queriam, mas foi conclusão. Personagens tiveram arcos completados. Ameaças foram resolvidas. Sacrifícios foram feitos. É mais do que muitas franchises conseguem. Quantos filmes prometem finais e não entregam nada? 20 anos de perspectiva também mostram que expectativas em 2006 eram talvez impossíveis. Após X2 que muitos consideram perfeito filme de super-herói, qualquer sequência seria decepcionante. O confronto final tinha que seguir obra-prima, fazer isso sem diretor original com cronograma apertado e satisfazer fãs que queriam tudo. Milagre é que funciona tão bem quanto funciona. Pessoalmente, assistindo agora em 2020s, o filme é cápsula do tempo. Lembra era antes do MCU dominar completamente, quando X-Men era franchise de super-herói preeminente, antes de Cinematic Universes conectados serem padrão. Quando filmes individuais podiam ter finais reais sem preocupação com setup de sequência. Era diferente de fazer blockbusters. X-Men, o confronto final não é obra-prima. Não é o melhor filme da franquia. Não é a adaptação definitiva da Fênix Negra. Mas é ambicioso, ocasionalmente emocionante, frequentemente visualmente espetacular, e usado o suficiente para tentar coisas que podiam falhar. Prefiro filme imperfeito que tenta algo grande e filme mediocre que joga seguro. No final, legado do filme é complexo, assim como o próprio filme. É parte crucial da história X-Men cinematográfica, influenciou inúmeros filmes subsequentes de momentos memoráveis e imagens icônicas. Podia ser melhor, sempre. Mas também podia ser muito, muito pior. E Blockbuster de 2006 fazendo o melhor possível com tempo e recursos que tinha, tentando honrar amados personagens enquanto contava a história usada. E cara, quase 20 anos depois, ainda estamos falando sobre ele? Ainda debatendo escolhas, discutindo momentos, sentindo coisas sobre esses personagens. Não é isso que cinema deveria fazer. Provocar reação, inspirar discussão, persistir na memória. Por esse critério, X-Men,
O confronto final bem sucedido. É parte da conversa cultural. É parte da história de superhero movies. E isso é legado que vale algo.